A raiz do caminho deriva na confiança no instrutor idôneo. Né? Lembra lá do início do Lambrin-Chemo, lá em 2020, que a gente viu, lá para abril de 2020, eu acho, que a gente viu um dos primeiros pontos do primeiro volume do Lambrin-Chemo é o ponto de que nós temos que ouvir o ensinamento, temos que estar receptivos a ouvir o ensinamento, antes de querer falar, temos que saber ouvir, e temos que ter confiança no instrutor idôneo. E aí lembra que Tsongkhapa fala que a gente não pode confiar em qualquer pessoa, por isso tem que ser um instrutor idôneo. Se a gente aqui está lendo Tsongkhapa, vamos pesquisar de onde ele vem, de que linhagem ele vem. Que ensinamentos são esses? São ensinamentos que fazem sentido? São ensinamentos que estão de acordo com o cerne do Dharma budista? Então, sempre avaliar isso. Né? As pessoas, às vezes, têm uma imagem equivocada do budismo. Acham que o budismo é ficar aceitando passivamente o que os outros falam, dizendo, não dizendo amém, né? Mas dizendo, sei lá, no caso tibetano, dizendo tashidele, ou dizendo namastê, no caso indiano. Não, não é esse o ponto. O ponto, na verdade, é que no início do caminho já tem que ter discernimento, já tem que ter um mínimo de discernimento para saber se você não está se metendo numa enrascada. Né? Porque muita gente se mete em enrascada aí. Eu nem preciso citar nomes de alguns gurus famosos por aí, no budismo e fora do budismo, que são pura enrascada e que vão gerar um problema kármico para as pessoas que se envolverem com esses gurus, esses grupos. Aproveite o tempo livre para praticar continuamente. Então, sempre aquela questão que o Lambrin enfatiza bastante, né, que a senda gradual, graduada, enfatiza bastante. Nós refletirmos que hoje nós temos tempo livre para estudar o Dharma. Nós estamos sãos, não temos nenhuma grande doença que talvez nos bloqueie. Né? Se eu desenvolver Alzheimer amanhã, eu já não vou mais conseguir estudar o Dharma da mesma forma. Então, aproveitar o tempo livre enquanto nós temos e o acesso a esses ensinamentos. Tudo isso é mérito kármico nosso. Então, cabe a nós aproveitarmos para não transformar isso em demérito, virando as costas. Medite sobre os tópicos conectados com o lazer e a oportunidade. Então, reforçando esse ponto aqui, meditar sobre esses tópicos. Lembra que tudo que está no Lambrin Chemo, no volume 1 e 2, são tópicos que nós podemos usar para a meditação. Todos os títulos, os capítulos que tem lá. Então, meditar sobre esses tópicos e, principalmente no começo, né, pensar sobre como aproveitar o tempo livre e essa oportunidade que nós temos de acesso ao Dharma. Reflita sobre as vidas futuras, tirando o foco da gratificação imediata. Isso também causa, às vezes, incômodo nas pessoas, porque muita gente acha que o budismo é ficar só no aqui e agora. Né? O Zen budismo vai muito por esse caminho, só ficar presente, estou presente. Só que a nossa mente no samsara, ela nunca está presente. Ela sempre está apegada ou com aversão de alguma coisa, ela sempre está gerando karma que vai impactar no futuro. E os nossos apegos vieram do passado. A gente nunca acessa o presente de fato. Quem acessa o presente de fato é um ser plenamente iluminado. Esse sim, porque ele está no presente de Dharmata, que é a realidade última. Esse é o verdadeiro, o eterno presente, que a Blavatsky fala bastante. Né? Dharmata, Brahman, o Atman, isso é o eterno presente. Nós aqui estamos nesse fluxo que estamos experienciando o tempo, com a nossa mente humana que experiencia, que tem noção de tempo. E a gente vai ter um futuro. A gente pode se enganar. Eu estou aqui só no meu presente, não me importo com o futuro, mas o futuro vai chegar, a morte vai chegar e as próximas vidas vão chegar. Então reflita sobre isso. O que estamos fazendo agora que vai impactar no nosso futuro? Isso é até uma questão de bom senso, né? Na nossa vida mundana, normal, diária, profissional, etc. A gente tem que pensar nessas coisas. E na vida espiritual também, tem que pensar nessas coisas. Sobre a vida futura, sobre o nosso karma. Que karma estamos gerando? Medite sobre a impermanência do seu corpo atual e sobre o pós-vida. Então, reforçando esse ponto, né? Nosso corpo, ele é uma morada temporária. E a gente vai ter um processo pós-vida. E dependendo do que a gente fez nessa vida, esse processo pós-vida pode ser mais ou menos harmônico, né? E é um processo também que depois vai culminar no nosso próximo nascimento.
refletindo sobre o risco de cair em renascimentos miseráveis, gere convicção sobre as três joias. Então, refletindo sobre o risco de que se a gente não cuidar bem do nosso karma, porque estamos aqui no samsara e os kleshas querem nos derrubar, né, são como ladrões que invadiram nossa casa e querem nos aprisionar e querem nos tornar os seus escravos, e nós estamos já sendo escravizados pelos kleshas, pelas aflições mentais. Então, refletir sobre isso, que se a gente continuar só agindo pelos kleshas, ora a gente pode ter uma vida boa, depois a gente pode ter uma vida ruim, e aí vem toda aquela imagem da roda do samsara, né, que o budismo sempre enfatiza bastante, que de repente, e aí eu sei que, né, para quem estuda teosofia, isso já tem que ser lido de uma forma mais metafórica, simbólica, e alguns budistas mesmo, eles também interpretam isso de forma mais metafórica, simbólica, do que de forma literal, que é a questão de cair no reino animal, ou então renascer em reinos infernais, e daí por diante, como fantasma faminto, né? Ou então ter um mérito que leva a pessoa a nascer como um deus, que seria alguém com muitas facilidades, mas está tudo tão fácil que a pessoa não aproveita, ela se distrai com os prazeres e os êxtases e deleites, e aí quando viu, o tempo já passou. Então, pensando sobre tudo isso, refletir, gerar a convicção sobre a joia Buda, a joia Dharma e a Sangha, que é o caminho, né? O Buda representando aquele que alcançou o ápice do caminho e reformou e apresentou os ensinamentos numa nova roupagem, e também representando um potencial que nós temos dentro de nós, de nos tornarmos Budas, a natureza Buda presente em nós, o Dharma sendo esse ensinamento, sendo aquilo que nos sustenta, sendo o caminho, sendo a senda que vai nos levar para alcançar o estado de Buda. E a Sangha espiritual, melhor dizendo aqui, que é a fraternidade dos Mahatmas, a fraternidade dos Bodhisattvas e daí por diante. Então, tudo isso aqui são esses três elementos, são essas três joias que são invocadas quando nós vamos meditar. Tomo refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha espiritual. É uma forma de gerar contínua lembrança e de elevar a nossa mente para esses ensinamentos, para tentar adentrar nessa mandala. Desenvolva constância em seu treinamento. Então, ter a constância, né? Não se deixar distrair a todo momento, não ser inconstante. Ora, eu pratico muito e estudo bastante, e aí, de repente eu me jogo nas experiências do samsara e depois... Porque isso atrasa, né? Isso gera muito desperdício de energia. Isso gera muito atraso no caminho e, às vezes, uma dessas distrações pode ser fatal, pode ser aquela distração que aí que eu esqueço de vez mesmo, de me dedicar ao Dharma e já era. Então, tomar esse cuidado em relação a isso. Desenvolva convicção acerca do karma e seus efeitos. Então, desenvolver a convicção acerca do karma. Tem um capítulo sobre karma no primeiro volume, sabendo que tudo que resulta em felicidade ou sofrimento vai depender das nossas escolhas, das nossas ações. E é claro que há um nível também coletivo de karma, porque estamos na interdependência, então o karma ele é individual, mas também ele é coletivo, nos seus vários níveis, né, de família, país, uh, planeta e daí por diante, mas desenvolver essa convicção. Esforce-se em renunciar às 10 ações não virtuosas e adote as 10 ações virtuosas. Outro tópico que também nós vimos sendo bastante enfatizado. Só recapitulando, né, as 10 ações não virtuosas é o matar, roubar, a conduta sexual descontrolada ou abusiva, mentir, semear discórdia, fala abusiva, tagarelice, cobiça, malícia, visões errôneas. E nós vimos capítulos sobre essas 10 ações, né? E essas 10 ações têm níveis também. Né? Aí, por exemplo, roubou, mas sem intenção de roubar, roubou porque alguém mandou, obrigou a roubar, e daí por diante. Tudo isso vai impactar no cálculo kármico, digamos assim. Matar também, né? Matar um Buda é diferente de matar um animal que às vezes a pessoa precisa matar para comer porque vive numa região do mundo ou é muito pobre e é o único alimento ao qual ela teria acesso. Agora, matar um Buda, matar um Mahatma, um Bodhisattva, já é algo muito grave, porque está matando um ser que beneficiaria todos os seres de alguma forma. Então, há essas diferenças nos níveis também dessas ações, como a gente viu, né, o semear discórdia num grupo espiritual, num grupo idôneo, e aparece lá alguém e começa a fazer fofoca e dividir os membros, colocar umas pessoas contra as outras,
Isso destrói o grupo. Isso é algo muito grave. Tem aquela discórdia que também é grave, mas que, em termos de karma, também vai ser um karma negativo, mas é aquela discórdia do dia a dia, né? Ah, reclamou do colega tal para o outro colega, do amigo tal. Aquela fofoca que também é ruim, também não deve ser praticada, também causa karma negativo, mas que nessa nivelação que a gente vê nos textos, né? Semear a discórdia num grupo espiritual a ponto de destruir o grupo, isso é ainda mais grave porque está destruindo um possível núcleo mantenedor desses ensinamentos, né? Um possível núcleo que poderia auxiliar outros seres, que poderia ajudar a divulgar os ensinamentos no mundo. Então pensem nessas organizações que vocês estão, nesses grupos que vocês estão, que nós estamos, o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? E observar se tem alguém semeando discórdia de alguma forma. Eu não digo apontar os erros, apontar, porque isso tem que ser apontado, né? Apontar as incongruências, apontar os desvios, isso tem que ser apontado. Mas quando é aquela semeação de discórdia que é só fofoca e jogo de poder, a gente tem que observar se realmente o que está acontecendo com esse grupo, né? E que a mandala aqui foi invadida, se isso está acontecendo. Houve uma quebra aqui dessa mandala e esse grupo vai estar com problemas. A fala abusiva, a tagarelice, a cobiça, que é, né, querer a avareza, bem no sentido de avareza mesmo, de querer os bens materiais e só pensar no que eu vou ter em troca. Não necessariamente bens materiais, né? Pode ser cobiça até pelos ensinamentos, cobiça por várias coisas. Mas é sempre aquela mente de o que eu ganho com isso? A malícia, né, que é desejar o mal para o outro, pensar sempre de alguma forma que eu vou causar o mal para aquela pessoa, mesmo que ela não perceba, né? Eu posso estar agindo de forma dissimulada. E as visões errôneas, que são as crenças que contribuem para que eu continue aprisionado ao samsara, ou são as crenças que vão contribuir para que eu continue seguindo caminhos que são inadequados, seguindo caminhos que eu acho que podem me libertar do samsara, mas que vão me manter mais aprisionado. E, é claro, a vidya e viver uma vida guiada pelos kleshas, pela gratificação dos prazeres, etc., das sensações, dos desejos imediatas, só com foco nessa vida, achando que essa vida é a única vida, isso também é uma visão errônea. A gente já está quase terminando, já estou quase aqui no último slide. E aí, por fim, nesse ponto aqui, ele fala em praticar as 10 ações virtuosas, que é basicamente o contrário de tudo isso aqui. É isso que se fala nos textos. Confiar nos 4 poderes, confiar em assumir a responsabilidade pelas suas ações, no poder do antídoto. Se eu estou com algum problema, algum klesha, se eu estou com uma conduta inadequada, eu tenho que praticar o contrário daquilo, eu tenho que pensar no contrário daquilo, eu tenho que tentar me transformar. Esse é o poder do antídoto. Eu tenho que meditar também no antídoto para aquilo. O poder de se comprometer a não mais repetir os erros, né? Tentar ter esse compromisso não é com um ser externo, nem com nada, é consigo próprio mesmo. Tentar ter esse compromisso de que a gente está se esforçando aqui, como dizem as cartas dos Mahatmas, que ele tente, né? Tente avançar no caminho. Tente não ficar repetindo os mesmos padrões sempre. O poder de se voltar para o Dharma. O poder de ter essa contínua lembrança, de voltar a mente para o Dharma e se dedicar ao Dharma, que está relacionado com esses outros 3 poderes aqui. Então, confiar nesses 4 poderes. Após treinar como alguém do pequeno escopo, lembra que o pequeno escopo é aquela pessoa que já está preocupada com a vida futura. Aí tem o segundo escopo, né, que é o escopo intermediário, é quem já viu que não basta só se preocupar com a vida futura, tem que se preocupar também em tentar se libertar do samsara. Então, avalie a necessidade de se libertar do samsara, que é esse escopo médio. E considere o sofrimento de todos os seres como se fossem suas mães. Não basta só se libertar do samsara, porque os outros seres continuem sofrendo. Se eles estão sofrendo ainda, nós temos que nos dedicar para ajudar esses seres como se eles fossem as nossas próprias mães. Né? Como se eles tivessem tido o mesmo cuidado conosco que as mães têm com seus filhos. E de forma que a gente possa retribuir igualmente. Isso é o escopo superior, que é o escopo do Mahayana. É o principal ponto aqui do budismo Mahayana, o principal ponto de todo esse caminho aqui, que é treinar em Bodhicitta, a mente desperta e altruísta. A gente se esvazia de eu, isso quer dizer que a gente está tentando não mais ser egocêntrico, egoísta. Nós estamos tentando nos tornar pessoas altruístas, seres altruístas.
Então, treine em bodhicitta, cuja raiz é o amor e a compaixão. A sabedoria, a meditação analítica, toda essa superação dos kleshas, tudo isso é para levar para esse ponto, para o despertar da mente, para uma mente desperta que já não se volta mais somente para si mesma, para o eu, mas se volta para os outros. É a alquimia mental, é o Lojong. Essa é a culminação desse caminho aqui. Trocar eu por outros. Estude a senda do Bodhisattva, porque é aí que a pessoa se torna um Bodhisattva, quando ela de fato alcança esse estado, quando ela de fato tem bodhicitta real, efetiva. Considere o que descartar e o que adotar se quiser adentrar esta senda. Como a gente já viu no exemplo, né, as 10 ações virtuosas devem ser não virtuosas, devem ser descartadas. E o contrário delas, que são as 10 ações virtuosas, devem ser adotadas. Treine nas 6 paramitas, na generosidade, dana, shila, harmonia, kshanti, paciência, na reta energia, virya, dhyana, plena atenção, e prajna, a sabedoria, discernimento que compreende a interdependência, o vazio de todas as coisas. O volume 2 do Lamrim Chenmo foi basicamente dedicado a 6 paramitas, né, que nós vimos mais no primeiro semestre do ano. E no YouTube está cheio de vídeos que falam sobre isso, sobre essas 6 paramitas. Né? Cada um dos capítulos, acho que eu coloquei no YouTube. Cada dos vários capítulos, né, que algumas paramitas tomaram vários capítulos do livro, mas eu peguei e selecionei alguns sobre essas paramitas que estão lá, para quem quiser revisar depois. E é claro que é um assunto que a gente vai sempre revisar em outros autores também, porque as paramitas são a base do caminho. As paramitas são a base da senda do Bodhisattva. São o pilar do caminho, da senda graduada. Mesmo que cometa infrações, esforce-se para se reerguer e não cometê-las de novo. Então, não desistir do caminho porque teve alguma queda ou porque não está conseguindo viver de acordo com os compromissos. Agora sim, a gente já está chegando quase no final. Medite sobre os sofrimentos do samsara, muito parecido com aquela ideia de refletir sobre os perigos de cair, né, em reinos cada vez mais complicados para se viver, em estados cada vez mais complicados. Então, meditar sobre os sofrimentos, para não se deixar distrair pelas coisas aparentemente belas do samsara. Se sentir desanimado frente às renúncias que adotou, medite sobre o karma e reforce a sua convicção. Então, né, se você está, sei lá, uma pessoa que gostava muito de consumir álcool e aí ela parou de beber, por que quis se comprometer mesmo com esse caminho? Não se desanimar por causa disso, mas pensar que isso está gerando um bom karma no longo prazo para ela. Que ela está se direcionando para um caminho que vai render frutos em vidas futuras. Né? Ela vai continuar seguindo esse caminho, possivelmente em vidas futuras, se ela tiver a convicção de continuar se esforçando. Continuamente, eu dei um exemplo simples aqui do álcool, né? Mas há outras renúncias que são mais complicadas, né? Renunciar a determinadas atitudes que nós temos, a determinados apegos que nós temos. Isso sim é mais complicado do que largar algo que as pessoas bebem ou comem. Continuamente cultive bodhicitta. Então, sempre tentar cultivar o bodhicitta, sempre tentar voltar a mente para a aspiração de gerarmos bodhicitta, de alcançarmos esse estado que é essa mente altruísta, que não é uma emoção, não é um sentimento, é um estado de consciência. É um estado que já se esvaziado de eu, então já não tem mais uma perspectiva totalmente voltada para si, mas é uma perspectiva que considera os outros, porque é uma perspectiva que reconhece de fato, compreende de fato e que percebe de fato a interdependência de todas as coisas. Se o seu apego a esta vida mundana aumentar, medite sobre a impermanência. Se o apego está aumentando sobre as atividades mundanas, para, respira, medita sobre a impermanência. E sobre o sofrimento, né, os chamados reinos inferiores. Que a gente pode usar isso de forma simbólica, não necessariamente literal. Sem a ética e os preceitos estabelecidos nos sutras, não é possível adentrar o caminho esotérico, de fato, Vajrayana, de fato. Aqui esotérico eu estou usando no sentido de o que é no Mahayana é chamado desse caminho, que haverá ritos, haverá mantras mais complexos, haverá visualizações de deidades e haverá uma série de práticas mais complexas
práticas mágicas mesmo, teúrgicas, mais complexas, que se a pessoa não estiver preparada, ou ela pode acabar distorcendo aquela prática, pode ter uma má compreensão, ou ela pode cair no caminho errado. Por isso que Tsongkhapa vai sempre enfatizar que o Tantra não exclui tudo isso que a gente viu. O Tantra não é uma amoralidade, nem não é um caminho de quebrar tabus, nem nada disso. O Tantra ele é um caminho de aprofundamento do conhecimento da realidade, é um caminho de aprofundamento nesse processo de esvaziamento de eu, de transformação da mente e de compreensão da realidade. Que ele vai usar uma série de símbolos, porque aí chega um estado em que a mente vai precisar apelar para símbolos para que outras camadas da mente sejam transformadas e para que o nosso corpo sutil também seja transformado. Então, é a via dos mistérios. E para chegar nessa via dos mistérios, a pessoa tem que estar já bem preparada no Mahayana. Ela tem que estar bem preparada nas paramitas. Ela tem que estar bem preparada na ideia do vazio de existência inerente, para que ela consiga se aprofundar no caminho, e esse aprofundamento é o Tantra. Tantra significa método. Então, é um método de aprofundamento na senda espiritual. É o Vajrayana, é o veículo adamantino, é o veículo indestrutível. Então, é para que nós consigamos nos alinhar com esse caminho, nos alinhar com a natureza Vajra, com a natureza indestrutível, o diamante da luz indestrutível que está presente em nós, em tudo.